me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you would call me. Take me. Hoje nós vamos falar sobre esse tema, por que frequentar a casa? Em outras palavras, talvez a ideia seria, por que você vem numa igreja? Como eu falei no começo do culto, por que a gente vai numa igreja? Por que você veio aqui hoje? Por que semana passada você veio aqui? O que te motiva? Ou não só vir aqui, mas como a gente tem acompanhado os irmãos nas redes sociais, por que você assiste, você participa, por que você conecta com a gente e fica com a gente esse tempo todo? Talvez um dos motivos, e a gente vai passar pela frente, acho que não está passando, Caio? Tá. Na pandemia nós tivemos algumas mudanças como igreja. Na pandemia nós tivemos que parar tudo. Ficamos mais de um ano nós quanto igreja, fazendo culto online. Começamos o nosso culto online, os meninos sabem bem. Os meninos que vieram ao meu lado todos os domingos foi o Caio e o David, né, Caio? Nós não faltamos um dia, né? Todo domingo estava aqui, desde a pandemia, fechou a igreja, estávamos lá. Aí o pessoal do louvor ajudando, já somando, vinha de Botucatu e aquela coisa toda. Antes da gente viver isso aqui, a pandemia, a gente começou os cultos online. Mudou um pouquinho, isso foi legal, até porque a igreja precisou passar por algumas modificações. Por exemplo, a gente precisou comprar equipamentos de adaptação para a transmissão, a gente não transmitia culto. A gente também precisou se reorganizar quanto à liturgia, não era do mesmo jeito, porque a gente não tinha a liturgia impressa para todo mundo, a gente teve que reestruturar, reorganizar. A gente começou a ajustar os espaços dos músicos, porque a câmera não pegava todo mundo, então a gente ficava, quando a gente alugou aqui, lembra? A gente ficava apertadinho ali em cima, todo mundo assim, espremidinho, tudo ajustadinho, quase que um batendo cotovelado no outro. A gente também tinha que tocar e cantar sozinho. Era difícil, lembram disso? Ainda mais quando não tinha os fones ainda, né? Meu Deus, o Davi, gente, a gente olhava para o Davi assim, porque a bateria não tinha quadro, não tinha nada. Lembra, Davi, tadinho, sofria. E nós ali, bateria alta assim na nossa cabeça, nós ali, tudo daquele cantinho. Oh, Jesus, tu és bom. Ministrar a ceia do Senhor atípico, ou seja, você na sua casa, a gente aqui, já pegou seu pão, preparou, aquela coisa toda que a pandemia nos fez viver. E pregar para a filmadora, gente, como isso é terrível. E ficava ali falando, e era diferente do que a gente está vivendo aqui, e ali filmando. Agora tem um culto online. Naquela época era só online, não tinha presencial. Então nós tínhamos que ficar aqui só assim, ó, né? Ali, porque não tinha ninguém dos lados, só a gente ali. De vez em quando eu dava uma desviada com os irmãos que ficavam sentados ali, né? Mas era só online. Gente, isso é muito difícil. Não tem harmonia, não tem o tempero, não tem, falta, é estranho. Contudo, a gente começou a viver esse tempo todo e em tudo a gente fazendo isso e faltava ainda se proteger da Covid. E aí de vez em quando pegava um Covid, aí nós ficava sem um louvor. Aí de vez em quando pegava Covid e nada. Ainda bem que, de certa forma, não sei se já ou não, né? Mas graças a Deus sou um dos remanescentes que até agora nada. Até minha mulher pegou o tarde do Covid, dormiu comigo e nada, sou forte. Ou se já peguei, eu não sei também, se sou assintomático, eu não sei. Mas a gente também tinha que se proteger bastante do Covid, na época que estava bem auge, as questões do Covid e dos cuidados. Só que aí nós voltamos, graças a Deus, voltamos ao presencial. Foi o que aconteceu nos nossos cultos, como acontece hoje aqui, você está aqui com a gente. Só que infelizmente, mesmo voltando ao presencial, isso é um dos nossos cultos, parece que após a pandemia, algumas pessoas ainda continuam no culto online. Mesmo podendo, talvez, estarem aqui na igreja. Algumas pessoas, até no conforto do culto pós-pandêmico, assistem culto assim. De meinha, computador lá na frente, né, e tal, cochilando. Como a gente aprendeu alguns anos atrás, quando a gente falava sempre os adolescentes,
Porque parece que às vezes tem gente que faz aquela oração noturna contínua, né? Começa a orar e acaba no outro dia. Começa a orar, Senhor, que bom que estás aqui, que noite, que dia maravilhoso, foi bom o trabalho. Aleluia, oh Senhor. Aí o respiro começa a se transformar em ronco, né? Daqui a pouco ele acorda, amém, 7 horas da manhã. Olha que longa a oração, passou de joelho, né, Ricardo? Passou a noite de joelho. Você que gosta de joelho aí, né, Ricardo? Passou a noite de joelho. Mas será que funciona assim? Deixa eu te mostrar algumas coisas complicadas. O problema é que a gente começou a congregar pela televisão. Muitos de nós, por causa da pandemia, não podiam se reunir, naturalmente, óbvio que isso é importante, deixar de abraçar um pouco, mas a gente começou a congregar pela televisão, a gente começou a ter o problema entre assistir e participar. O que é isso? Às vezes as pessoas só estão assistindo, mas a ideia, a gente sempre falava no início dos cultos, participe. O que é participar? É você estar integralmente pronto para fazer aquilo que a gente está fazendo junto, apesar da distância. É o que a gente faz aqui. É o que a gente vive nesse tempo. Alguns, infelizmente, dentro das suas casas, por causa da forma de assistir ou de participar do culto, cheio de distrações. Às vezes até assistindo o culto com celular, e aí o celular toca, aí enfia no celular, o pastor não está vendo mesmo, né? Aí conversa, sai, vai no banheiro, vai para lá, vai para cá, e dá uma pausa no culto, e volta a assistir outra hora, ou seja, é uma coisa assim totalmente solta. O ambiente não é preparado, porque talvez você quer assistir o culto, ou participar do culto naquele horário, mas seu cachorro não sabe disso, seu filho talvez não sabe desse horário. Ninguém ali está sabendo de nada, e aquela bagunça, aquela doideira, e você ali tentando e tal. Então não dá para fazer um negócio desse jeito. Ou talvez você comece a transitar como que a gente está vivendo hoje. Hoje eu não gostei, pastor, hoje, a primeira música eles já desafinaram. Não, deixa quieto, vou assistir um outro culto, em outra igreja. Muda de canal. Facilmente. Ou talvez não só mude de canal por causa disso, mas talvez você pode até escolher o culto que você vai assistir. Hoje eu vou assistir um culto em inglês. Hello? My God. Né? Aí começa. Hoje eu vou assistir um culto em espanhol. Você coloca. De vez em quando eu coloco um culto espanhol lá, que eu gosto de relembrar a minha época que eu morava na Bolívia. E eu fico ouvindo lá, a Angélica fica assim meio, que é isso, né, que está falando lá? E eu ouvindo lá espanhol, gosto demais de espanhol. Um dos cantores que eu mais gosto da era cristã é o Marcos Witt, e ele é espanhol, e eu gosto demais de ouvir, então de vez em quando fico ouvindo lá. E por causa da internet você tem essa facilidade. Mas o problema de tudo isso é que nada disso, infelizmente, está mexendo com a gente está no conforto da nossa casa. E mesmo estando no conforto da nossa casa, a gente tem alguns pontos positivos e negativos que eu queria que você guardasse. Primeiro, positivo, maior alcance. Opa, saiu a igreja necessária ali, depois a gente volta a ler. Maior alcance. A gente está alcançando muita gente, inclusive na época da pandemia, o Paulo Júnior e a Mariana, Paulo Júnior, que era pastor da nossa igreja, estavam no Canadá, em Vancouver, e eles assistiam, participavam do culto de lá. Ou o Bruno e a Ariel, que assistiam o culto lá da Alemanha, lá da colônia, na Alemanha. Então o alcance aumentou. Ou talvez a expansão do evangelho, as redes sociais, fazer isso, colocar a televisão nas redes sociais, fez com que o evangelho se expandisse para muita gente de forma diferente. Ou talvez algumas habilidades desconhecidas. Por exemplo, nós não sabíamos que o Caio lidava bem com aquele trem lá, ou que o David lidava bem. Ou outros irmãos aqui que fazem muito bem o Instagram e outros trabalhos, atividades, você já vai despertando novas habilidades. Isso é muito bom. E talvez alguns irmãos até distantes sendo alcançados pelo amor de Deus, e uma boa palavra e louvor. Ou seja, pontos positivos. Mas existem alguns pontos negativos. O aumento dos desigrejados. Desigrejado é aquele irmão que entende por si que não precisa de igreja, que ele pode adorar a Deus, viver com Deus, comunhão com Cristo em casa. Essa é a mentalidade do desigrejado.
E talvez um pouco mais profunda a mentalidade do desigrejado é que ele não somente pensa assim, como também ele tem a intencionalidade clara de que a igreja, a instituição igreja é uma estrutura que não é de Deus. Apesar do próprio Jesus ter falado, eu iniciarei a igreja. Outra questão que começou a aparecer dos pontos negativos é o desejo de visitar outras igrejas. Nada contra você visitar outras igrejas, pelo contrário, aqui a gente sempre fala isso. Pastor, posso visitar? Pode, irmão, vai no reino, não fique em paz. Ah, mas o senhor não vai ficar com ciúmes? Eu falei, eu ciúmes? Casou comigo agora? Na igreja de Jesus. Você não vai numa igreja de Jesus? Então você está no mesmo lugar de Jesus, na igreja de Jesus. Então fique em paz, qualquer lugar que você for é a igreja de Jesus. Se lá você for abençoado, abençoe aquele lugar. Quando você sair também, como aqui você é abençoado, você sai e abençoa também. Por isso que você, o ponto negativo de visitar outras igrejas é que os irmãos agora não param mais em igrejas às vezes. Flutuam demais. E o outro ponto negativo é o descompromisso financeiro. Por que isso? Porque as igrejas, elas vivem de certa forma, a maioria delas, a partir dos dízimos das ofertas, como vocês viram aqui. A gente é bem claro e transparente nesse processo. E aí quando os irmãos não vêm na igreja, às vezes em casa não se lembravam da oferta, do dízimo, e a gente ficava um pouco sem conseguir pagar as contas, pagar o aluguel, pagar as despesas que nós temos naturalmente do sistema de ser igreja. Nada contra, e vocês sabem disso, mas infelizmente nesse processo todo da pandemia, muitas igrejas tiveram as suas acolhidas financeiras reduzidas em 40% a 50%. Graças ao nosso bom Deus, só por Ele, a gente falava isso no conselho esses dias, a nossa igreja manteve a mesma coisa. Como Deus fez isso, não faço ideia. Mas é graça de Deus. E aí a grande pergunta é, será que a igreja, a estrutura que nós estamos aqui hoje, é necessária? Será que a gente precisa vir aqui? Será que só em casa não funciona, não dá certo? Será que só ficando ali com os amigos, ou pegando a Bíblia em casa, dando uma lidinha de manhã, uma lidinha à noite, alguma coisinha assim, assistindo um pregador, ou assistindo uma live de um CD, ou assistindo um show, ou alguma coisa assim, ou um próprio culto de outra igreja, será que só isso já não está suficiente? Há um autor muito importante, eu gosto muito dele, do Tem, da Rony e a sua esposa, eles fizeram esse livro, Igreja Essencial, e numa das frases dele ele diz assim, os terceiros lugares são os nós sociais de uma comunidade. Quem disse isso foi um sociólogo, já vou colocar o nome dele ali, está ali, o sociólogo urbano Ray, e ele disse que os locais onde as pessoas podem se encontrar e formar laços. E a Igreja Essencial usa essa frase do Ray, porque a igreja era o terceiro lugar há muitos anos atrás. O primeiro lugar para nós é a casa, que mais convive, onde você mais tempo passa, as pessoas que mais tempo passam com você são os da sua casa, e é o lugar onde você deveria mais passar tempo. O segundo é o seu trabalho. Tem gente que inverte ali, cuidado, isso vai dar problema, mas é o trabalho. O segundo lugar onde a gente passa mais tempo juntos. E o terceiro, deveria ser a igreja. Há muitos anos sempre foi a igreja. Há muitos e muitos anos. Até porque, não sei se você é desse momento, um tempo mais antigo, como a Noeli, cadê a Noeli? Está ali? Que antigamente a gente comprava roupa, e a estreia da roupa era onde, Noeli? Na igreja. Você não estreava a roupa para passear, não estreava a roupa para sair com amiga, com amigo, com namorado, não. O primeiro lugar que você ia se utilizar da roupa que você estava era para a igreja. No domingo você não fazia nada, você não tinha nenhum compromisso, você deixava pronto para fazer o quê? Ir para a igreja. E antigamente a escola dominical era de manhã e nós íamos para a igreja de manhã, às vezes voltávamos à noite, ou passávamos o dia inteiro na igreja, aquela coisa toda, mas era claro que aquele tempo, domingo, a igreja era o terceiro lugar na nossa família. Mas aí com o tempo, a igreja foi perdendo o terceiro lugar. Com o tempo, as pessoas foram encontrando outros lugares para fazer com que os laços, para fazer com que os encontros pudessem se formar. E não mais a igreja.
Por exemplo, algumas pessoas se utilizam, às vezes, do terceiro lugar ser um clube. Nada de errado. Às vezes, um barzinho onde você se encontra com os amigos, nada de errado. Às vezes, uma festa onde você está com seus amigos, nada de errado. Esses lugares das quais se tornaram terceiro lugar, não tem nada de errado sobre essas coisas. Mas a grande pergunta, e o sociólogo vai dizer sobre isso, um outro sociólogo também vai falar sobre essa questão da igreja ser o terceiro lugar, porque quando o primeiro, o segundo são importantes para nós, o terceiro, ele somatiza ou ajusta e fortalece os valores que o primeiro e o segundo nos dão. Agora, quando você tira a igreja do terceiro, alguns valores muito importantes e contundentes que você deveria manter, lembrar sempre de ter, você não tem mais. Porque a igreja não é mais tão importante para você. E aí talvez a pergunta seja essa: a igreja é essencial para você? A despeito dessa pergunta, deixa eu te colocar algumas coisas. Algumas pessoas têm algumas desculpas e eu achei algumas na internet muito legal. Eu não congrego porque o som da igreja é muito alto, mas ele nunca reclamou do som da academia. Eu não congrego porque não consigo ficar 2 horas sentado, mas vai no cinema e não sai nem para ir no banheiro. Aqui, como diz uma vozinha, uma vez disse para nós, lá em Maringá, de vez em quando tem os irmãos, tem um espírito de urina. Porque ou que sai durante o culto para fazer coisa que não se... Calma, irmão, segura. Ah, pastor, mas é que é difícil. Pastor aqui passou dos 40, está em pé desde as 5 horas da tarde aqui, em pé. Tomando água. Segura, irmão. Espírito de urina. Não congrega porque acha que o dinheiro da igreja tem que ser dado aos pobres. Verdade. Mas nunca deu dinheiro na igreja e nunca deu para pobre. Filosofia. Por exemplo, o dinheiro que você investe na nossa igreja, se você quiser saber por onde ela vai, vem e pergunta para nós, vamos mostrar para você para onde vai tudo isso aqui. Qual que é a intenção de fazer tudo isso que a gente faz? Outras desculpas que eu achei também. Não congrega porque não entende o que a Bíblia diz. Também não vem, mas ouve música em inglês que não entende nada. Né? E ainda canta, let us know, let us large. Mas a Bíblia que está sendo pregada em português, acho que não vai entender nada, olha. Não congrega porque diz que na igreja tem muitas panelinhas. Sai todos os sábados com os amigos dos grupos, os the bests. E na igreja não pode ter panelinha. Ô, irmãozinho. Não vamos falar sobre panela hoje, que não é ideia. Não congrega porque pastor não lhe visita. Essa é boa, né? Já me visitou? Já traz uma pessoa, me mandou mensagem, pastor, fulano tal, o senhor não manda mensagem para ela. Eu falei, mas eu nem tenho contato, nunca falei com esse ser humano, quem é esse? Da nossa igreja. Relacionamento é 2 vias, né? Uma vai e uma volta. Não é mão única, não. Isso aí é outra coisa. Não congrega porque o marido não quer. Mas quando o marido pede para tocar de canal na hora da novela, vira uma fera. Ou seja, o marido não quer, não, eu não vou encontrar problema com ele, não vou conflitar. Mas para a novela, briga. Então parece que algumas desculpas que nós vamos passando, elas fazem sentido muito para a nossa conveniência. É muito para a nossa conveniência. E não tem a ver com viver o evangelho, ou vir para a igreja, ou algo assim. Eu colocava outras várias aqui. A igreja tem um monte de gente hipócrita. É verdade, seja bem-vindo, você é mais um. A igreja tem um monte de gente que erra, o pastor errou. É verdade, eu errei e erro, sempre vou errar, mas a minha intencionalidade é sempre fazer o melhor e acertar. A igreja lá, o pessoal fica olhando, o pessoal fica, sempre vai ter uma desculpinha que a gente pode dar. Como eu disse para você, quem quer faz, quem não quer, dá desculpa. E aí eu quero mostrar na Bíblia para a gente, por que a gente precisa frequentar uma casa, uma igreja? Por que eu desafio você a vir aqui? Por que eu gostaria que você fizesse da igreja o seu terceiro lugar de novo, se ela deixou de ser? E eu quero voltar para a palavra e aqui alguns textos básicos que nós vamos colocar aqui para você entender. A primeira verdade que eu queria que você entendesse da palavra de Deus sobre por que eu tenho que frequentar uma comunidade chamada igreja, é porque é uma ordem de Deus.
Se você é cristão, você precisa entender que a igreja é a continuidade da cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça, diz o Evangelho, diz a palavra, diz Paulo, e nós somos o corpo. Então a cabeça e corpo, se você entende que você é cristão, se encontrou com Jesus, você precisa viver numa comunidade chamada igreja. Até porque se você não entender isso, esse texto não faz sentido, por ser uma ordem de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz isso. Não deixemos de nos reunir como fazem alguns. É muito claro quando o autor aos Hebreus diz para nós, não deixem, não é uma sugestão, é uma ordem. Não é uma sugestão, é fato, é claro, é Deus dizendo para nós, vocês precisam se reunir, e não façam como alguns fazem, pelo contrário, quando vocês se reunirem, está ali na proposta no início, vocês vão se encorajar mutuamente, sobretudo agora quando o dia está próximo, ou seja, a intenção de se reunir é se encorajar, é se fortalecer, é estar junto para a gente ter alguma coisa diferente no tempo que a gente está vivendo aqui. Mas o grande problema é que a gente não entende e às vezes a gente deixa ou lida com estar aqui, como se fosse só mais um dia. Como por exemplo, uma desculpa que a pessoa diz, pastor, mas culto tem todo domingo. É verdade. Mas a palavra de Deus que foi falada domingo passado, que você não ouviu, talvez você assista ou participe, hoje é mais fácil, mas ela não vai ser do mesmo jeito que você poderia, estando aqui, entender o que Deus ia te dizer. Então sinto em te dizer, como bom carioca, perdeu. Não vai conseguir voltar. Mas a palavra de Deus também, como a ordem, em nossas mãos está a decisão, se nós vamos deixar de nos reunir, ou se nós vamos nos reunir. É uma ordem de Deus, não é uma proposta, não é uma sugestão, é exatamente uma ordem. Por isso que a palavra de Deus, livro de Lucas 6,46 vai dizer, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se vocês não me obedecem? Jesus está dizendo para nós exatamente essa expressão. Não fiz nada do texto, está ali. Deus manda a gente congregar, e a gente não congrega porque eu não quero, porque eu tenho desculpas, tenho outras coisas. A gente está dizendo o quê? Que não obedeço. Se você não obedece, ou se não há no teu coração uma intencionalidade de obediência, talvez você não deveria chamar Senhor, Senhor. Por quê? Porque Ele mesmo se indaga disso. Por que vocês me chamam Senhor, mas vocês não me obedecem? Por isso que a grande questão nesse primeiro momento é a gente se perguntar, será que a gente quer obedecer a Jesus? Vir à igreja, estar aqui, congregar, não só aqui, mas em outra, em qualquer lugar que você vá, que é corpo de Cristo, é você obedecer a Deus, acima de tudo. O que você está fazendo aqui é obedecer. E a palavra de Deus vai dizer para nós que Ele quer muito mais do que sacrifício, obediência. E a gente precisa entender que é uma obediência, é um compromisso que eu tenho com o Pai, quando eu encontrei-me com Jesus. A segunda verdade que o texto nos traz, e eu queria que você guardasse, é que vir à igreja, participar de uma igreja, nos prepara para a vida. A igreja, querendo ou não, é uma escola, a igreja, querendo ou não, é um lugar onde nós nos fortalecemos. Alguns papéis que às vezes as pessoas dão para a igreja, e já disseram para mim, pastor, a igreja para mim é um hospital. Eu falei, misericórdia. Você gosta de ficar no hospital? Então, talvez é para alguns, porque não gosta de ficar. Mas a igreja não é só um hospital, talvez em alguns momentos da nossa vida ela se pareça com o hospital e forme essa ideia porque eu estou muito mal, estou enfermo, estou machucado e lá Deus restaura a minha vida. Então que seja assim. Mas às vezes a igreja também é uma estrutura onde nós nos comportamos como um hangar, meu querido Keller, onde nós chegamos com o avião, abastecemos, fazemos a manutenção e saímos para voar. Simples assim. E não simplesmente um lugar onde a gente abastece, o lugar onde eu pego, o lugar onde eu assimilo, onde eu encho o tanque como um posto de gasolina e fico para mim e vivo para mim. Não. A ideia é fazer muito mais do que a gente faz. É chegar aqui, é se encher de Deus, é viver algo aqui maravilhoso de Deus para nós, mas sair para o mundo e viver o que Deus tem para nós lá fora. Por isso que a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 6, confere comigo aqui, por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Ele está falando sobre toda a armadura. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar.
A Bíblia vai falar muito claro para nós sobre algumas ciladas, e eu queria que você entendesse essas ciladas. Porque vir à igreja, participar de uma igreja todos os domingos, quinta-feira, crescer em conhecimento da palavra, vai fortalecer você e a mim para enfrentar as difíceis demandas que a vida nos dá. E essas demandas, elas fazem parte primeiro, João 14, 26 vai falar sobre isso, sobre o diabo e as suas palavras. O diabo sempre tem a tentativa de judiar de nós. Ele mesmo contra Jesus, ele chegou indo contra, conflitando Jesus e falando para Jesus, a palavra de Deus diz isso. E sempre durante a sua caminhada, o diabo sempre vai colocar alguma coisa no teu coração. Mas se você não tiver a palavra de Deus, você não vai se recordar. João 14, 26, não vou apresentar, se você quiser abrir na sua Bíblia, o texto vai dizer que o Espírito Santo de Deus nos fará, ou Ele vai nos lembrar de tudo aquilo que tem lido e aprendido. O que acontece? Nessa primeira cilada que o inimigo vai colocar para você durante o dia, durante a semana, na segunda, no seu trabalho, qualquer lugar, ele colocando a cilada, como é que você vai reagir às ciladas do inimigo se você não tem palavra de Deus? Como é que Deus vai lembrar você para fortalecer a tua fé, se Ele não pode lembrar de nada? Como por exemplo o Espírito Santo, no João 14, 26, palavras de Jesus, ele chega no meu coração, eu estou enfrentando um problema de saúde, e eu sei que Deus está cuidando de mim, mas aí de repente o Espírito Santo vai no meu coração, na minha mente, e me lembra do texto do Salmo 37, 5. E aí? O que está no Salmo 37, 5? Imagina se o Espírito Santo nos lembrasse só por referência. Mas ia passar mal, não ia? Mesmo que Ele não faça isso e não faz, Ele nos lembra a palavra. Como é que Ele vai te lembrar de algo que você nunca ouviu? Um texto lindo como esse. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, Ele vai fazer. Como é que você vai descansar? Como é que o Espírito Santo vai chegar em você, na sua mente, nas suas memórias, em tudo que você tem, vai lembrar, de repente Ele abre, entenda comigo aqui, abre uma gavetinha, tem versículo que não tem, a palavra de Deus não tem, não, aqui também não tem, aqui também não tem, Ele vai abrindo gavetinha da minha memória, da sua memória, e não acha nada. Por quê? Porque faz tempo que você não tem, o único lugar que às vezes a gente encontra-se com a palavra é no culto. E infelizmente, a gente abre mão desse lugar, da palavra, e aí o Espírito Santo quer nos ajudar, e Ele não consegue. Mas também há uma segunda cilada, que é o dia a dia nosso, é o dia da aflição, o dia que nós vamos ter dias terríveis, e a palavra de Deus nos diz claramente sobre esses dias terríveis. O próprio Jesus nos falou em João, quando Ele diz assim, no mundo vocês vão ter aflições, nós vamos passar por momentos difíceis nesse mundo, não vai ter facilidade. O próprio Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo 34, nos orienta dizendo, basta cada dia o seu mal, ou seja, vai ter dia que vai ser difícil mesmo, irmão, sai daqui nem que seja segunda, terça, não sei qual dia vai ser difícil a semana, mas vai ter dia difícil, vai ter momentos difíceis para você enfrentar, e o grande problema é que nesses momentos difíceis, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11, ele vai falar para nós, para a gente se encorajar um ao outro. Quer ver? Abra a sua Bíblia, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11. E ele também vai nos orientar em Romanos. Quero que você abra esses dois textos para a gente entender. 1 Tessalonicenses. Alguns textos eu coloco, outros não, para a gente ficar mais ligeiro. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o versículo número 11. Quando ele vai falar sobre estarmos juntos, olha o que diz, 5:11. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo hoje. O que Paulo está dizendo para nós, para Tessalônica e para a nossa igreja, é que quando você está lá longe, quando você está no hospital, como a Tânia estava esses dias, estão acompanhando a gente pela internet, quando o Lucas estava no hospital e a sua esposa com dor sem saber o que era, a quem você recorre? Nesses dias maus que a vida nos atribui, que o dia a dia nos acomete, a quem você recorre? Qual grupo que você assiste? Para quem você manda uma mensagem dizendo, me ajuda?
É para isso que a vida, as ciladas do dia a dia, os dias de aflições, eles devem ser assistidos a partir de uma igreja que vai consolar aqueles que estão chorando, que vai fortalecer aqueles que estão fracos, que vai se alegrar com aqueles que estão alegres e chorar com aqueles que estão chorando. É para isso que a igreja serve. E quando a gente não te vê, ou quando você não participa com a gente, ou algo está afastando a gente, ou mesmo conscientemente você não quer participar, é muito provável que talvez você sinta falta desses confortos, desses consolos nos dias de aflição que você enfrenta. Livro de Romanos, capítulo 12 também, se você tiver com a sua Bíblia, versículos 4 e 5, olha o que diz a palavra. Paulo aqui vai estar falando sobre coisas importantes da nossa caminhada. Capítulo 12, olha o que ele diz. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos só um corpo em Cristo e membros uns dos outros. Ou seja, se você está com um dedo doendo, o corpo inteiro sofre o dedo doendo. Se a sua mão não está boa, você sofre porque você não pode usar daquela mão para fazer o que você fazia naturalmente. Isso quer dizer que qualquer parte do corpo, qualquer um de nós aqui, mesmo pequeno ou desconhecido ou não aparece sempre sofrendo, se faz parte do corpo, você sofre e o corpo sofre junto com você. Por isso que eu falei e repito mais uma vez para a gente não esquecer, guarde isso no seu coração, avise porque a gente quer sofrer com você. Avise porque de alguma forma alguém pode te ajudar no corpo de Cristo. Avise a gente, compartilhe com o corpo, porque de alguma forma talvez o sustento, a resposta que você precisava está aqui na igreja. E talvez você, porque não está aqui ou não avisa a gente, ou por não viver a família, a gente não consegue te ajudar. Mas por último, e não menos importante, pelo contrário, a vida, coloquei ali, faltou rápido, vou deixar para a gente passar. Na comunhão, a vida e bênçãos. É muito interessante que quando Jesus fala com a gente sobre chamá-lo de pai, ele dá dois caminhos. Ele diz, você pode chamar de pai meu quando você ora no secreto, mas a maior nuance que ele diz é sobre pai nosso. Deixando para nós a claridade do senso de que eu e você precisamos entender que a gente precisa viver uma comunidade para chamar o nosso pai de pai. E na comunidade, o Salmo 133, versículo 1, 2 e 3, ele vai dizer coisas maravilhosas. Eu quero que você abra no Salmo 133 para a gente ler junto. Olha o que diz, e no versículo 3, que é o especial que nós vamos guardar aí, olha o que diz. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce a barba de Arão, e desce pela gola de suas vestes. Aí ele entra no versículo 3. Essa união perfeita é como o orvalho que cai sobre o monte de Hermão e desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor derrama a sua bênção e a vida para sempre. Onde que Deus derrama a bênção? Na comunhão. Onde que Deus derrama a sua vida? Na comunhão. Onde nós somos revigorados? Na comunhão. Onde nós somos abençoados? Na comunhão. Pastor, mas como assim? Por quê? Porque você faz parte de um corpo, porque você faz parte de uma família, porque você pode orar o Pai Nosso, porque seus filhos vivem numa comunidade, e o Senhor derrama bênção e vida sobre nós, quando aqui nós nos encontramos. Mas o grande problema a despeito disso aí, e aí a gente coloca bem claro para a gente entender e partir para as conclusões, é que às vezes nós não temos vida para viver a semana, porque a gente não viveu uma vida na comunhão do domingo. Isso aqui é para te fortalecer. Domingo é para te estruturar, te dar força, tirar dúvidas, te fazer entender que você não está sozinho nessa caminhada, mesmo estando sozinho longe, em outro lugar, ou quem está acompanhando a gente pela internet, mesmo em outra cidade, mas tem gente orando e sustentando e segurando a corda para que você vá e vá bem. Agora, quando a gente não vive isso, quando você não vem numa comunidade, não vem no domingo, não participa como um compromisso de uma comunidade, você não recebe um abraço de pessoas. Uma vez um pastor comentando com a gente, lá em Sorocaba, ele dizia que uma das experiências mais lindas que ele viveu quanto igreja, e esse momento ele dizia para nós que foi uma vez que uma pessoa disse para ele, uma senhora, ele acabava o culto, ele saía para cumprimentar as pessoas, como a gente fazia sempre,
e cumprimentava as pessoas, e uma senhorinha, ela sempre sentava lá atrás e cumprimentava ele. Sempre sentava e cumprimentava ele. Sentava e cumprimentava ele. Um dia ele soube que aquela senhora não escutava e nem enxergava direito. Aí ele parou e perguntou, falou: minha senhora, eu fiquei sabendo que a senhora tem dificuldade e tal. É verdade, pastor, é verdade. Mas então a senhora vem todo domingo. E ela andava mais ou menos quase 1 hora para ir à igreja. Morava um pouco distante e vinha a pé. Por que a senhora faz isso? É porque o abraço que o Senhor me dá no final do culto me fortalece a semana inteira. Por isso que o culto não é feito de uma palavra, de uma canção, é feito da gente no dia a dia. Talvez quem está do teu lado não recebeu um abraço nenhum essa semana, de ninguém. E talvez o seu gesto, não só de um abraço, como a gente está um pouco proibido de fazer, mas talvez uma palavra, talvez um olhar, talvez, ó, que bom que você está aqui. De alguma forma, o que você pode fazer para ela, talvez é a única esperança que ela vai levar durante a semana fazendo isso. Ou do lado contrário, talvez você que tem uma semana turbulenta, cheia de dificuldades, e de repente você faltou no domingo. Talvez nesse domingo que você faltou era o dia que Deus estava querendo te abençoar com uma palavra para aquela semana e você não veio. Talvez nesse domingo que você colocou outras coisas como terceiro lugar ou como prioridade, era o dia que Jesus ia falar com você tremendamente e tirar várias dúvidas que você estava tendo. Mas faltou, perdeu a bênção. Por isso que alguns perguntam para mim: pastor, por que a gente não faz quinta-feira online, né? O estudo bíblico de quinta-feira, porque quinta-feira é para quem vem. A gente entra em texto, por exemplo, nós falamos quinta-feira passada, sobre atributos e virtudes de Deus. Que nós vivemos muito mais por causa dos atributos e menos por causa de virtude, e é o contrário que deveríamos viver. Pastor, eu nunca ouvi falar disso, por isso que você não vem na quinta. Por isso que talvez lhe falta postura. 2 frases que eu gosto demais de alguns escritores, eles dizem assim, do Filipenses: a igreja existe não para oferecer entretenimento, não para encorajar vulnerabilidade, melhorar a autoestima ou facilitar amizades. Não é para isso que a igreja existe. Apesar dela fazer isso, mas não é para isso que ela existe. Mas para adorar a Deus. Se falharmos nisso, a igreja fracassa. Nós não estamos aqui para sentir-se bem. Nós estamos aqui primeiramente para adorar a Deus. Por isso que uma pergunta que eu fiz esses dias no culto para vocês era o seguinte: o que nós, ao encontrar-se com Deus no culto, nós estamos trazendo o quê? Porque a ideia normalmente do culto é que nós estamos aqui juntos e vamos receber algo de Deus. Eu vim na igreja para receber. Antes de você receber, você deveria vir à igreja para dar, para doar, para adorar. Porque nessa expectativa de adorar a Deus, você claramente vai entender o que Deus está fazendo com você. Até porque, para você entender uma estrutura clara do que é um culto, para a gente partir para os encerramentos. Culto é como um concerto, como uma orquestra. Onde vários músicos, que nós tivemos aqui o ano passado, vários músicos tocando oboé, tocando flauta, tocando clarinete, trompa e todos os instrumentos, vários aqui. E os espectadores ali. Você, como igreja do Senhor, onde você estaria? Muitos de nós às vezes acham que o lugar que nós deveríamos estar é lá, assistindo o culto. Mas sinto te dizer, pegue essa imagem, todo esse concerto, um monte de gente tocando, todo mundo aqui. E há apenas um espectador recebendo a nossa adoração, que é Deus. O resto de nós, todos nós, inclusive eu e vocês, todo mundo, está aqui na orquestra tocando, prestando um culto a Deus. O único que está aqui assistindo, e ele que pode dizer: gostei, hoje eu encontrei adorador, é nós, é ele. Por isso que às vezes você pode falar assim: pastor, hoje eu não gostei do culto, já me disseram isso algumas vezes, eu já respondi claramente. Que bom, não foi para você? Hoje eu não gostei das músicas, que bom.
Você tem a playlist lá do Spotify, coloca o que você quiser. Nós hoje adoramos o Senhor com as músicas, não foi para você. Porque eu não sei de onde a gente tirou essa ideia de que a gente vem para nós. Quando a gente continuar pensando assim, isso aqui nunca vai ser o terceiro lugar, porque ele não vai ter importância para a gente. Por isso que a ideia é pense neste lugar para adorar a Deus. Eu vou junto com os outros irmãos, nós vamos nos juntar. Por isso que o salmista ele dizia: alegrei-me quando me disseram, fiquei feliz porque eu vou num lugar onde nós vamos adorar a Deus. Eu tenho felicidade quando eu vou para lá. E uma última frase do Towner que ele diz assim: existem duas coisas que não podemos fazer sozinhos. Uma é casar e a outra é ser cristão. Não dá para ser cristão sozinho. Ah, mas eu quero. Então, de alguma coisa você não entendeu. Ou do evangelho, ou do que é ser cristão. Por isso, para a gente partir para as nossas conclusões, ouvir, refletir e agir, quero deixar alguns desafios para você. O primeiro deles: faça da igreja o seu terceiro lugar. Volte ao primeiro amor. E quando eu digo igreja, não estou dizendo um culto. Estou dizendo comunhão com a igreja. A gente faz churrasco aqui assistindo jogo de futebol. Sábado que vem, dia 28, vai ter o louvoração às 19h30. Às 14 horas, se você quiser vir aqui às 14 horas, nós vamos estar aqui conversando, talvez fazendo um churrasquinho, assistindo o final da Champions League. Vou torcer pelo Real. Viver em comunhão. Vem aqui durante a semana. Vamos fazer, a gente está com vários projetos, vamos falar disso semana que vem, os sonhos da igreja, para que você viva a igreja durante a semana e viva mais do que um domingo. Isso é ser o terceiro lugar. A igreja ser importante para você. Ao ponto de você vir aqui, ajudar, de alguma forma compartilhar, de alguma forma dar o seu serviço, de alguma forma fechar um buraco de uma parede, né, Tiago? Isso é ser igreja. Segundo desafio que ele faz, não se esqueça disso: brasa fora do braseiro se apaga. Um domingo você não vem, o 2 vai ser mais fácil de acontecer do que você fechar e voltar a vir. E como a gente treinava, Paulo, lembra? A gente forçava para fazer exercício, né, Paulo? Treinava, parava uma semana e acontecia, Paulo. Mesma coisa. Se você deixa de vir 1 ou 2 ou 3, não, depois eu pego, tal. Você vai se esfriando, não só da palavra, mas da comunhão com os irmãos. Terceira verdade que eu queria que você guardasse: não perca uma aula, um culto, um momento sequer. Ela pode fazer falta no seu dia mau. Talvez aquela dúvida que a semana vai lhe proporcionar, talvez aquele desafio que o inimigo vai como cilada lançar sobre você. Hoje você saiu daqui com uma resposta e com um escudo dizendo: pode vir, estou preparado. Mas se você não veio, na comunhão você poderá amar e ser amado. A gente é ruim, nós somos seres humanos imperfeitos. Eu sou pecador, eu sou ruim, você é ruim. Eu erro, você erra. Mas aqui na igreja a gente aprende a suportar uns aos outros. Aqui na igreja Jesus testa a gente para a gente ser uma pessoa melhor quando coloca a gente diferente perto de nós. Aqui na igreja Jesus dá-nos a possibilidade de a gente viver nossas habilidades, nossos dons. Aqui na igreja a gente aprende que a gente precisa de gente. Por isso que aqui você poderá ser amado. E consequentemente você pode amar as pessoas também. Por isso a pergunta que você talvez precise responder: a igreja é essencial para você? Se ela não é, você precisa repensar. Não estou dizendo dessa, eu estou dizendo da igreja de Jesus. Ela é essencial porque ela é o lugar onde Jesus derrama as suas bênçãos e a vida para sempre. Quero convidar você a fechar os teus olhos. Nós vamos cantar uma última canção encerrando o nosso culto. Quero convidar o pessoal do louvor para vir, para nós cantarmos essa canção. Mas eu quero lhe convidar para a gente entender essa dinâmica toda que o frequentar uma comunidade, fazer parte, chamar de irmãos, de amigos, faz toda a diferença. Nesse lugar os seus filhos são cuidados com carinho.
No lugar como a igreja, seus filhos são educados a amar a Jesus. No lugar chamado igreja, quando você passa por necessidade, a igreja ajuda a suprir suas necessidades. No lugar chamado igreja, quando você tem momentos difíceis, a igreja ora por você. Se for preciso, ela vai até você. Isso chama-se igreja. Pastor, mas é tão perfeito assim? Não, nós erramos e vamos errar muitas vezes ainda. Por isso nós precisamos de pessoas imperfeitas que queiram fazer a vontade de Deus. E uma delas é obedecer, já que Deus nos manda frequentar, viver e fazer da igreja o terceiro lugar. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence.